Bom dia, Jacareí, um bom começo de semana a todos. Hoje é 15 de maio e nosso telejornal vamos assistir a reportagem especial sobre a situação das calçadas da cidade. E ainda, fique sabendo como prevenir o câncer bucal. O Brasil é o terceiro país com maior índice da doença. Vamos falar sobre a reforma política que está tramitando em Brasília, com a presença do professor William Retamiro, que estará conosco no segundo bloco. E agora, na primeira parte do nosso Bom Dia, o jornalista Rodrigo Romero traz os seus destaques. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Elton. Meu destaque é uma palestra que vai ter amanhã no Educa Mais Jacareí sobre trânsito seguro. A palestra é organizada pela Secretaria de Mobilidade Urbana. Vai contar com um palestrante especialista nessa área. Vai ser amanhã às 7 da noite, com entrada gratuita. E é dirigida a professores, familiares, comunidades de bairro, aberta a todos. Tem que se fazer uma inscrição antes no site da Prefeitura. E no Educar Mais Jacareí, amanhã às 7 horas, essa palestra sobre trânsito seguro. Trânsito seguro que nós estamos no mês de maio, e no mês de maio é celebrado o Maio Amarelo, né? Em todo o país são diversas campanhas de conscientização para um trânsito mais seguro. É chamado de Maio Amarelo. Em Jacareí, você que está andando pelo centro deve ter percebido que nas faixas de pedestre estão tendo algumas ações da Diretoria de Educação para o Trânsito, com atores, palhaços, tocando violão, alguma coisa assim. Essa semana em especial, a programação da Diretoria de Trânsito é sobre a Semana do Pedestre. Dando algumas dicas para as pessoas que passam com o carro, como se portar bem no trânsito, como respeitar a sinalização, o semáforo amarelo tem que parar, agora tem as faixas das motos também no bolsão das motos, então é bastante importante participar dessa palestra que vai ser amanhã às 7 da noite lá no Educa Mais Jacareí. Bom para as escolas também levarem os estudantes, os futuros motoristas, né? Já que os que já dirigem às vezes já não tem mais solução, né? Só multando. Quem sabe é uma nova geração de motoristas. Semana passada a gente até comentou, né, do segundo maior número de violências no trânsito são por causa de celular também, né? Exatamente, né? O uso do celular. Muito bem, né? Nos últimos anos tem aumentado o número de casos de câncer de boca na população brasileira. O diagnóstico precoce pode ajudar a salvar vidas, pois quando descoberto na fase inicial, a pessoa que tem o câncer pode ter acima de 75% de chances de cura. Confira mais informações na reportagem. Para aproveitar a presença das pessoas acima de 45 anos nas unidades de saúde do município, em função da campanha de vacinação contra a gripe, a Prefeitura de Jacareí realiza até o próximo dia 25 uma campanha para a prevenção do câncer bucal. Segundo dados da Associação Brasileira de Odontologia, os idosos são os mais atingidos pela doença. A supervisora do Programa de Saúde Bucal de Jacareí dá detalhes sobre o assunto. A doença atinge indivíduos acima de 40 anos, né? E os idosos, eles não têm muito hábito de vir à unidade procurar o cirurgião dentista, né? Então nós oportunizamos a campanha da vacinação da gripe, porque o número de vinda dos idosos acima de 60 anos é maior. Então a gente oportuniza e oferta o exame de saúde bucal, né, de prevenção ao câncer bucal para essa faixa etária. Ao chegar na UBS para receber a vacina da gripe ou outro atendimento, as pessoas são informadas da campanha e encaminhadas para o exame, como foi o caso da aposentada Maria de Fátima. É rápido, né? Fácil. E Renata explica que o exame é rápido mesmo. O exame é muito simples, a gente faz uma inspeção visual e palpação das estruturas da boca, né? E também passa orientações sobre hábitos saudáveis e para que eles fiquem menos expostos aos fatores de risco de desenvolvimento da doença. Quem ainda não fez também acha importante, como a dona de casa Gláucia, que sabe dos riscos para os idosos e quer passar pelo exame. Porque as pessoas mais idosas sempre não cuidam tanto como os jovens, né? O jovem cuida mais, né? Não é verdade? Principalmente o pessoal da roça. Assim que tiver uma oportunidade, eu gostaria de passar. É difícil a oportunidade, né? Porque é bastante gente, às vezes, né? Sabe? Mas eu gostaria, sim, de passar na médica para isso. No ano passado, 4.200 pessoas passaram pelo exame. Neste ano, a expectativa da Secretaria da Saúde é atingir o mesmo número. Mas alguns cuidados também podem ser realizados em casa. Inclusive, uma das orientações que a gente passa é que eles tenham o hábito de se autoexaminar. Então, é muito simples, em frente ao espelho, né, colocar a língua para fora, observar a lateral da língua, o lábio, palpação, olhar o céu da boca, o soalho da boca também. E, se encontrar qualquer tipo de alteração, procurar um cirurgião dentista da unidade de saúde mais próxima.
Muito bem. A campanha do câncer bucal, você tem algumas informações sobre essa doença, Rodrigo? Eu estava pesquisando sobre isso aí. No mundo, 350 mil casos aparecem por ano, no mundo todo, de câncer bucal. O Brasil é o terceiro país que tem mais o índice de câncer bucal, só perde para a Índia e para a República Tcheca. Então, todos os anos aqui, principalmente, o Instituto Nacional do Câncer informou que no Brasil, por ano, quase 12 mil homens manifestam o câncer bucal e 4 mil mulheres também. E o estado de São Paulo, todos os anos são registrados 3 mil novos casos de câncer bucal. É muito importante, então, não só a prevenção, a identificação do câncer para você receber o tratamento adequado. A gente viu na matéria também que são as pessoas mais velhas têm mais propensão, né, a desenvolver o câncer bucal. Quanto mais cedo a pessoa for tratar e descobrir, fazer a prevenção, mais chance vai ter de se curar, né? Então você fique atento aí, procure as unidades de saúde, como você viu na matéria, que esse mês estamos também vivendo esse momento de prevenção, dessa campanha de prevenção e combate ao câncer bucal. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esse início de semana com a Climatempo. E a segunda-feira começa em Jacareí com um sol fraco. A frente fria, que chega no Vale do Paraíba na quarta e quinta, já começa a mostrar as caras na cidade e a umidade relativa do ar fica em 66%, sem chances de chuva. A mínima fica em 13 graus e a máxima não deve passar dos 24. Amanhã teremos praticamente o mesmo clima na cidade, sem alterações. Pela manhã, Jacareí deve registrar uma de suas menores temperaturas do ano. O sol passa o dia todo quase escondido, a umidade do ar fica em 63%, ainda sem possibilidade de chuva. As temperaturas vão variar entre 11 graus, aí registrando a temperatura mais baixa, né, no ano, Rodrigo, aqui na cidade de Jacareí. Para amanhã de manhã a previsão é de uma manhã fria, 11 graus, e a máxima não deve passar de 23. Também já começamos a semana com frio. O mês que vem começa o inverno, né? A gente está vendo o último mês do outono, que agora é maio. As temperaturas vão começar a baixar cada vez mais agora, né? Existe a perspectiva de um inverno mais frio em relação a anos anteriores, né? O ano passado já foi bem frio, né? Eu lembro que foi algumas semanas fizeram bastante frio. Acho que até essa época do ano passado estava mais frio, né, do que hoje. Vamos ver se o inverno vai ser mais frio, né? Inverno frio, julho frio, lembra Fapija, Rodrigo. Lembra a afinada Fapija. Que estamos apurando, volta. Parece que vai voltar a Fapija, estão falando de novo na volta da Fapija. Eu estou escutando que a Fapija vai voltar faz uns 3 anos e nunca volta, né? É que ela foi para muito longe, Rodrigo, ela demora para voltar. Bom, não comece a semana com pressa, a gente falou aqui do Maio Amarelo, fique atento à sinalização, respeite a sinalização, dê exemplo para os seus filhos quando eles estiverem andando com você no carro. Confira agora a localização dos radares móveis em Jacareí e fique atento a tudo isso. Hoje, segunda-feira, os radares estarão nas avenidas das Letras, Maria Augusta Fagundes Gomes, Dom Pedro I e Major Acácio Ferreira, e nas ruas Expedicionário Armando Cavalcante e Padre Eugênio. Amanhã, terça-feira, os radares estarão nas avenidas Pensilvânia, Malek Assad, São Jorge, Elmira Martins Moreira, Lucas Nogueira Garcês e na rua Tiradentes. As calçadas da cidade são um verdadeiro obstáculo para muitos pedestres. O mau planejamento e o descuido são as causas dessa precária situação. Na reportagem a seguir, vamos ver de perto essas dificuldades. A repórter Tamires Vick mostra para vocês detalhes na reportagem a seguir. Caminhando pelas calçadas de Jacareí, facilmente passamos por cenários como este, e para muitas pessoas, estes obstáculos aparentemente simples podem ser muito problemáticos. Mas a dificuldade é ganhar as calçadas, porque no bairro eu não ando na calçada, eu não consigo andar. E no meu bairro, na calçada, eu ando na beira da rua. Olha, tem determinados locais que a gente passa que é bem precário, né, a situação. Não só pra gente, mas pessoas com deficiência física, né, pessoas de idade. Tem calçadas que são horríveis, né? Nós temos ciência desse grande problema e ele é fruto, um ponto você já disse, né, da cidades ser antigas, calçadas serem estreitas, mas também da ausência de uma política pública em outras gestões de solução desse problema. Então, nós tomamos como iniciativa, primeiro, a própria criação da Secretaria de Mobilidade Urbana, que assumiu a acessibilidade
como uma pasta, né? A acessibilidade era uma demanda que não tinha dono. E com isso começamos a desenvolver então uma política pública que tem 2 focos. Primeiro, o levantamento. É preciso saber qual é o tamanho desse problema. Hoje não existe um inventário das calçadas, das guias rebaixadas, das calçadas danificadas. Então estamos fazendo esse levantamento fotográfico por toda a cidade. E após concluir esse levantamento, nós temos como primeira fase recuperar as calçadas de prédios públicos, porque nós entendemos que a prefeitura primeiro tem que dar o exemplo para depois multar um particular que não consertou a sua calçada, que algumas pessoas não sabem, mas a calçada é de responsabilidade do proprietário do imóvel, né? Então, iniciamos dessa forma. Em alguns pontos que são um pouco mais críticos, junto com a Secretaria de Infraestrutura, nós já estamos fazendo alguns reparos, mas temos aí como meta focar a questão do rebaixamento das guias para promover a acessibilidade, principalmente no centro. Em paralelo também ao inventário fotográfico que estamos fazendo junto aos pontos de ônibus para garantir a acessibilidade no ponto de ônibus e depois dentro do ônibus. Calçadas quebradas e mal cuidadas, muito estreitas ou íngremes, podem causar acidentes e mesmo impedir a passagem de pedestres. Às vezes é ruim para passar com o carrinho, com a criança, né? Às vezes o carrinho empaca no lugar, é difícil, somente quando tem criança pequena e o carrinho é grande. Aí há uma dificuldade muito grande, porque o que a gente fez? A gente padronizou as calçadas e o que acontece? As calçadas ficaram um pouco mais baixas e os comércios subiram mais. Então tem muito comércio em Jacareí que não tem acessibilidade. O secretário de Mobilidade Urbana, Edinho Guedes, completou dizendo que devido a algumas limitações do espaço físico da cidade, alternativas que diminuam os problemas de acessibilidade serão pensadas, mas nem todos os casos poderão ser resolvidos. Bom, infelizmente existem limitações físicas de fato e algumas localidades que a solução ideal não é possível. Vou citar um exemplo dos morros de Jacareí aqui no centro da cidade. Ruas muito íngremes, com verdadeiros degraus, onde é impossível se fazer uma calçada plana para um cadeirante, por exemplo, descer. Então, o ideal seria interditar essa rua e fazer a descida em zigue-zague, se for respeitar a acessibilidade, o que inviabilizaria a utilização da rua. Então, infelizmente, pelo crescimento sem planejamento ou sem conhecimentos das regras de acessibilidade de séculos atrás, né, Jacareí data de 1600, então do século de 1600, então a gente precisa ter esse cuidado de saber o que é possível e o que não é possível fazer. O que não é possível, a gente vai tentar ter ações pontuais que resolvam o problema de moradores que têm esse tipo de dificuldade. Lembrando que em caso de ferimentos graves ocasionados por quedas devido à má condição das calçadas, a prefeitura da cidade deve se responsabilizar e fazer indenizações, tanto por danos materiais quanto danos morais. Muito bem, a matéria da Tamires aí mostrando a questão das calçadas, né? A gente fala de mobilidade urbana, fala de carro, de moto, e às vezes a gente esquece da calçada, né? A gente anda a pé pela cidade, tem muita dificuldade, né? Não só as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Nós temos um colega aqui da Câmara, o Fred, que caiu outro dia andando na calçada e o Fred aparentemente não tem nenhum problema. Então, assim, as calçadas às vezes têm degraus ali que acabam prejudicando o pedestre. Sim, exatamente. A gente está falando do mês da segurança no trânsito e a gente esquece de falar do pedestre também, né? Até mesmo aqui perto da Câmara tem aquela vielinha que a gente sobe, que tem aquela calçada bem estreita, que não dá nem para passar duas pessoas, até passou a primeira imagem da matéria. Exatamente. E quem sofre mais com isso são principalmente idosos, né? O cadeirante que falou ali, que a calçada mal cuidada prejudica muita gente. Você vê? Reduz a mobilidade dessas pessoas. Às vezes as pessoas elas têm saúde ainda para estar... afeta até a independência delas de ir para o centro da cidade, resolver alguma questão, né? Aumenta a dependência delas. Né? Lógico que a prefeitura também ajuda, mas como o próprio secretário falou, em determinadas calçadas quem tem que cuidar é o próprio dono do imóvel. Então, se ele não cuida, prejudica. A prefeitura também precisa ajudar nesse sentido, né? Fiscalizando? Fiscalizando, que é o papel da prefeitura também. Sim, falando em fiscalização, tem um movimento na internet que chama Calçadas do Brasil, que é uma iniciativa do portal Mobilize Brasil, que eles analisam as calçadas de todo o país. Eu acredito que as pessoas podem até mandar sugestões para eles, e para eles chamarem a atenção mesmo da opinião pública e para a manutenção dessas calçadas, ou até locais que não têm calçadas também, que aqui no Brasil tem bastante. Muito bem.
Bom, a gente, no próximo bloco, como já anunciamos no começo do programa, vamos receber o professor William Retamiro, ele que é economista, está sempre conosco aqui, pelo menos uma vez por mês, nas segundas-feiras, para falar sobre assuntos de economia e política. Hoje nós vamos falar de financiamento público de campanhas, entre outros temas da reforma política. Rodrigo, esse que é um tema que está na pauta aí da reforma. Semana passada, algumas audiências encaminharam. A gente vê as delações premiadas. Parece que um dos cernes da corrupção brasileira é o financiamento público, é o financiamento de campanhas, não o público. É quase 100%, né, das denúncias. Em 2014 foi a última campanha que pôde participar o financiamento privado e teve a explosão da Lava Jato, Caixa 2, um monte de descobertas. Na eleição do ano passado, a eleição para cidades, né, não foi proibido isso. A gente viu que a campanha foi menor, menos recursos, as pessoas estavam passando pires para pegar recursos porque não tinha. E financiamento privado, se o Brasil fosse um país limpo, sem corrupção, daria para fazer normalmente financiamento privado. O público também poderia ser feito, mas se os partidos se autossustentassem com seus próprios filiados, não teria esse problema. É que os partidos, muitas vezes, eles se preocupam muito com o fundo partidário, né? Que acrescenta também na campanha. Não é só isso. E as campanhas têm uma realidade estratosférica, né? Nós somos profissionais de comunicação, por exemplo, a gente vê colegas que ganham 150 mil reais para fazer um trabalho. Quer dizer, são todos os valores, né, cobrados. É todo um mercado, uma grande bolha também, que é campanhas que custam milhões, né, para disputa às vezes de cidades médias no país, né? Depois a gente vê que tem uma dinheiro, bolha, né? Muito dinheiro escondido, Caixa 2, a gente viu os depoimentos do João Santana, da Mônica Moura. O dinheiro arrecadado para a campanha depois fica mantendo outras despesas de candidatos. Porque funciona assim, se a pessoa é contratada para fazer uma campanha, ela recebe por isso, só que ela recebe, mas só que não é declarado nada, isso é Caixa 2. Okay. Mesmo que seja um pagamento de 50 reais para uma pessoa com bandeira na rua. Se ela não for declarado, é Caixa 2. Tudo bem, nós vamos conversar sobre esses temas com o William já, daqui a pouquinho, no segundo bloco do Bom Dia Jacareí. A gente volta já, fica com a gente. Muito bem, já estamos de volta com o Bom Dia Jacareí, conosco o professor e economista William Retamiro. Bom dia, William, mais uma vez conosco aqui na segunda-feira, falando de economia e política. É isso aí, bom dia Elton, Patrícia, todo mundo aí, o pessoal que nos assiste. Muito bom estar aqui. William, eu vi uma participação sua, que o William ele não vem só aqui, sabe, Patrícia, ele também participa em outros lugares aí. Você avaliando um ano do governo Temer. Que avaliação que você faz desse um ano de governo Temer no campo da economia? Que entrar no campo da política é mais complicado, mas no campo da economia a gente tem indicadores, estão falando para a gente que alguns indicadores estão melhorando. Você concorda com essa análise? Olha, eu costumo falar que indicador econômico a gente não pode avaliar ele sozinho. A gente tem que avaliar ele e mais os outros correlacionados a ele. Que nem uma das grandes bandeiras que o governo Temer coloca é a queda da inflação. Realmente a inflação caiu bastante e tem uma perspectiva de fechar aí no centro da meta de 4%, 4,5%. Mas a gente tem que analisar... Há um ano atrás estava em quanto? Há um ano atrás estava em torno... fechou o ano de 2016, com 6,39%. Né? O ano anterior, de 2015, foi de 10%. Então a gente vem numa queda. A gente vem numa queda, mas a gente tem que analisar a qualidade dessa queda. Né? Porque se deu principalmente por conta do desemprego. Nós temos aí atualmente 14 milhões de desempregados, então toda essa população perde o seu poder de compra. Se perde o poder de compra, o material fica estocado. Se fica estocado, os empresários, os ofertantes são obrigados a vendê-lo mais barato e com isso faz cair o preço. Então se deu mais decorrente de uma queda do poder de compra do que de mecanismo de política monetária ou fiscal devidamente empregado. Na verdade, a política monetária foi utilizada com a elevação da taxa de juros, o que inibe o crédito e com isso faz com que caia muita demanda, né? Tem menos pessoas gastando, a tendência é que você vai ter esse resultado, então. Exatamente, uma queda não salutar da inflação, esse é um dos aspectos. Impacto, né? Exatamente.
Também. Esse seria o principal ponto que você Eu acho que é o principal ponto em relação ao que é a bandeira que é mais levantada. Tem outras situações que a gente precisa analisar também, porque a atividade econômica, por exemplo, da indústria ficou em negativo em 1,8% no mês de março. Né? Então já indica, porque a indústria ela é um sinal geral, porque ela é a que mais emprega, né, e que paga a melhor massa salarial. Então se a indústria não está bem, o restante da sociedade não vai bem. E quando a gente analisa alguns poucos empregos que estão sendo gerados, nós vemos mais os empregos direcionados para o setor de serviços, que tem um poder, uma massa salarial, um valor médio inferior ao da indústria. Então nós vemos mais esse deslocamento da mão de obra da indústria, que tem um poder de compra maior, para os serviços que tem um poder de compra menor. Então isso tudo impacta também na inflação decorrente da falta do poder de compra. E tem alguns outros aspectos também que a gente precisa levantar. Né, algumas políticas, né, algumas ações, na verdade, nem políticas, algumas ações foram adotadas, como por exemplo a do FGTS, né, liberar o FGTS. Foi uma ótima iniciativa, foi muito bom, mas se discutem se ela foi adequada na forma que foi colocada, porque boa parte, quase 90% do valor resgatado do FGTS foi para poder pagar as dívidas anteriores. O que é positivo? É bastante positivo, mas só que as dívidas anteriores são decorrentes de um processo da dinâmica econômica de 3, 4 anos atrás. E esse dinheiro ele vai para as instituições financeiras, porque a empresa, quando ela sofre com problemas de inadimplência, ela pode deduzir isso do seu imposto de renda decorrente, alegando questões de prejuízo. Então ela paga menos imposto, mas a instituição, a chamada, sempre tem aquela questão, né, quem fica devendo sempre recebe um telefonema, né, de alguma outra instituição do seu débito com o banco tal ou com a empresa tal, e nisso a gente vê que o dinheiro já foi transferido, aquele título já foi vendido para uma outra instituição. Então vai para o mercado financeiro. Sua dívida para te cobrar. Exatamente. Compra a dívida que você tem com uma loja. Exatamente. Tem uma dívida de 10 mil. Aí eles compram essa dívida para poder cobrar, porque a dificuldade que a loja tem de cobrar, e aí o cara vai ganhar, cobrando essa dívida, vai ganhar nos juros dessa dívida tua que foi vendida. Exatamente assim, isso. Explicando. De forma bem simples, bem direta, é isso aí. Ele compra uma dívida e depois ele cobra os juros em cima de tudo isso, pela prestação de serviço e tudo mais. Né? Mas aí não vai para a economia real, que é a geração de emprego e renda, compra de produtos, demanda agregada e tudo mais. Ficou nesse sentido. Então agora se fosse uma situação, pode usar o fundo de garantia inativo, mas direcionado para o setor de imóveis, direcionado para o setor de construção civil, direcionar isso daí para que houvesse outras formas, talvez teria um impacto melhor, porque haveria uma demanda de produtos e serviços de fato. Impactaria na geração de empregos. Com certeza poderia ter uma melhor geração de empregos a partir disso, porque gera demanda e quando se gera demanda, gera produção e produção é mão de obra quem faz e nesse sentido nós temos toda a cadeia que vai decorrer depois. Muito bem. William, a gente vai falar com você aqui hoje um tema que é muito, como eu falei, do financiamento, né? A gente entrou um pouco nessa análise da economia, mas o financiamento de campanhas. O Rodrigo estava aqui no primeiro bloco, né, falou já na última campanha tivemos uma mudança que já fez com que as campanhas ficassem mais econômicas, assim vamos dizer, mais humildes, né, nos seus gastos. Mas a gente vê que o financiamento de campanha ele é um dos principais pontos aí em todos os escândalos de corrupção que temos acompanhado. Não só pelo desvio do dinheiro para manutenção de partidos e viabilização das campanhas, que são caríssimas, mas também como fonte de corrupção mesmo, de troca de influências, de lobby. Como que você avalia, como está hoje no país o financiamento de campanha? Como é feito, né? Tem uma questão que o Rodrigo comentou que eu achei bem interessante, que qualquer R$50 pago fora e não seja declarado, já é Caixa 2. Realmente é ilegal, tem que ser tudo declarado. Desde 2005, o STF aprovou a questão que as empresas não podem financiar a campanha. Né? Só para a gente poder ter uma noção de alguns estudos aí, 95% 90% praticamente da campanha de 2014 teve financiamento privado, né? Ou seja, as empresas colocaram isso daí. Há também alguns estudos, né? Tem um estudo da Universidade de Boston, né? MIT, que estudaram o caso brasileiro, né? E viram que há uma grande correlação entre as empresas que financiam as campanhas e depois os contratos que elas obtêm na questão pública, né? Isso aí em âmbito geral. Né? Foi um estudo que eles fizeram em 2014 com base nas eleições de 2014. Né? Então tem essa correlação muito forte, mas felizmente, ao meu ponto de vista, houve uma situação que bloqueou a questão de financiamento de pessoa jurídica.
porém ainda pode pessoa física. Pode não ter a empresa, mas o diretor da empresa ele pode, né? Então ainda se tem aquela caracterização que se há ou não uma correlação nessa situação de favorecimento ou de relações entre o beneficiado pela campanha, o candidato, e depois a ação dele em caso de ser eleito com as questões da empresa, né? Como que está o cenário atual? A gente vive um financiamento misto? Atualmente está um pouco misto, basicamente do fundo partidário, né, que é decorrente de participação, tem um cálculo lá de 35 centavos, de acordo por eleitor registrado do último até 31 de dezembro do ano anterior, né, e tem a situação de algumas multas também que são aplicadas e que vai para esse fundo, e também as doações de pessoas físicas também que ainda podem fazer. Mas ainda tem muitas situações que precisam ser discutidas, precisam ser melhoradas, quando a gente compara com países da OCDE, né, que são a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que tem os países, principalmente os países com maior renda, né, e alguns de média renda, e daí tem uma situação com o IDH também. E a gente vê que a participação do Estado, né, o financiamento público de campanha, nesses países mais desenvolvidos, ele corresponde a aproximadamente 60% a 70%, em alguns lugares até mais. Só tem um país só, que é o país Butão lá, que é 100%, mas também eles passaram agora por eles estavam na monarquia até alguns anos atrás, né? Mas agora já estão numa situação de uma monarquia mais... Não é aquela que foi de Dom Pedro aqui, né, que tem alguns conservadores liberais e tudo mais, né? Mas o que acontece? A gente vê que os países com maior desenvolvimento, eles têm uma participação do financiamento público de campanha. Para nós, obviamente, de tudo que a gente vive, é uma situação muito indigesta ainda de pensar que o nosso dinheiro vai financiar, né, a campanha política, né? E com razão, a gente discute educação, saúde, vemos que está tudo precário, tem uma demanda de investimentos. Daí a gente tem que pensar, né? Nós estamos num país em construção, estamos num país em mudanças, né, políticas, sociais, de pensamentos, toda a questão de geopolítica também que influencia isso daí. Mas daí a gente tem que fazer a comparação. Se a gente for pensar só no caso da Lava Jato, que é o que está mais sendo discutido aí, só que é uma investigação, fora outras que tem também, que a Polícia Federal está desenvolvendo, eu já não sei nem quanto mais já foi comparado de dinheiro desviado, né, da Lava Jato, e boa parte que se coloca muito para caixadores. Daí, se a gente for analisar, tem uma proposta da reforma política que fala que é um caixa de 2,2 bilhões de reais para a campanha política, né, mais o fundo partidário que está em torno de 800 milhões. Então vamos colocar aí 3 bilhões de reais. Se for analisar, ainda é inferior a tudo que se desviou para a questão de caixa 2 que está sendo denunciada aí constantemente. Então a gente tem que fazer um peso. Se vale a pena gastar menos com isso de forma legal e segurando, ou a gente vai permitir ainda essas situações que nós estamos vendo, que toda a sociedade condena e que precisa ser investigado e punido, obviamente, de forma clara. Bem, William, vamos fazer uma pausa aqui, nós vamos ver algumas matérias da rede sobre isso, mas antes, vamos conferir as vagas disponíveis lá no Pátio, posto de atendimento ao trabalhador de Jacareí. Muito bem, o PAT está oferecendo uma vaga de estágio para agenciador de publicidade. Também temos uma vaga para apontador de produção, esta vaga é para pessoa com deficiência. 3 vagas para fonoaudiólogo, 3 vagas para garçom. Temos 5 vagas para monitor de sistemas eletrônicos. Oficial de manutenção, temos 2 vagas. E 2 vagas para pizzaiolo. O PAT fica lá no Atende Bem, na Rua Barão de Jacareí, 839, no centro. E de segunda a sexta-feira, o seu atendimento das 8 às 4h30 da tarde. Muito bom. E já que a gente falou das matérias da rede, uma reunião entre o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, né, Câmara dos Deputados Federais, e os dirigentes de partidos políticos, com o presidente do TSE, teve como tema a reforma política. Veja na matéria da rede. O objetivo do encontro foi tentar chegar a um acordo sobre as propostas de reforma política em discussão no Congresso e que, se aprovadas, já podem começar a valer nas próximas eleições em 2018. O desejo é esse, exatamente com a experiência dos líderes, dos presidentes de partidos, né, se buscar uma convergência máxima, né, porque a questão da reforma política é um tema amplo, né, muitas ideias, muitas propostas. Um
Um dos textos em discussão na Câmara é a proposta de emenda à Constituição que veio do Senado. A PEC propõe o fim das coligações partidárias para deputados e vereadores e a cláusula de desempenho, também conhecida como cláusula de barreira. Pela regra, só podem ter funcionamento pleno os partidos que atingirem um percentual mínimo de votos na eleição. Na reunião, o senador Aécio Neves, autor da PEC, propôs alterações para tentar aprovar a medida ainda neste semestre. Pela regra inicial, os partidos teriam de obter 2% dos votos válidos em 14 estados. Ele sugeriu começar com um percentual menor. A cláusula começará com 1,5% já em 2018, chegando a 3% em 2030. Ela aumenta paulatinamente a cada nova eleição. E sairemos dos 14 estados inicialmente propostos pelo Senado para 9 estados. Com isso, o PCdoB e o PT, que haviam votado contrariamente no Senado, assumiram o compromisso de votarem favoravelmente. Eu considero que foi um avanço, já que ele apresentou uma proposta mais flexível, que vai respeitar os pequenos partidos, e eu fiquei de acordo e vou construir no meu partido essa cláusula e essa transição. Os participantes da reunião também concordaram que é preciso chegar a um consenso sobre as alterações no sistema eleitoral e no financiamento das campanhas. O sistema eleitoral tem que ter uma vinculação com o tipo de financiamento. É esse que vai ser a grande engenharia, porque nós temos que nos esforçar para aprovar uma alteração no sistema que seja compatível com o financiamento público. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, ressaltou a importância de uma reforma política. É uma questão da gente conseguir construir um texto, junto com os partidos, para que a gente possa ter um novo sistema eleitoral para as próximas eleições. É o que eu defendo. Eu sei que não é simples, alguns defendem para as eleições de 2022, mas eu acho que esse sistema está falido, esse sistema já não tem mais condições de garantir a boa representatividade da sociedade. William, a gente tem o presidente da Câmara Federal, o deputado Rodrigo Maia, dizendo que o sistema político está falido, que o sistema político já não tem mais condições de representar a sociedade. E agora? É complicado, né? O presidente da Câmara, detalhe, né? O presidente da Câmara dos Deputados, né? Ele foi eleito, ele concorreu a prefeito do Rio de Janeiro, teve 93 mil votos, 90 mil votos, e foi eleito para deputado federal com 50 mil votos, né? Ou seja, foi decorrente mais do quociente partidário do que de próprios votos dele. Tem mais voto para prefeito do que para deputado. E está hoje como praticamente a segunda autoridade após o presidente da República, né? Então a gente realmente tem que discutir a nossa questão da reforma política, né? E discutir a reforma política está totalmente atrelado ao que a gente estava falando da questão do financiamento de campanhas, né? Tanto que a discussão sobre um eventual financiamento público de campanha e com essa redução, principalmente dos cortes da financiamento da empresa privada, né, na campanha, se discute que daí tem que fazer um modelo diferente de campanha. Não mais do candidato se expressar, mas sim o partido colocar a sua situação, daí o eleitor ele vota no partido, né? Ele vota teoricamente no projeto e não mais na pessoa que representa, que está ligada a um partido. E daí nós temos uma seguinte situação, porque é a chamada lista fechada, né? Nós vamos votar em um partido, mas não sabemos quem está integrando esse partido, né? Quem são as pessoas e quem o partido irá indicar para ocupar as vagas. A lista não é pública? A lista não é, até o que se diz que, por enquanto, a lista não é pública, né? É uma discussão que está tendo para poder se fazer isso daí. Daí eu posso me identificar com um projeto de determinada legenda partidária, mas eu não me identifico com a pessoa que está integrando aquela legenda partidária e não acredito que aquela pessoa levará o projeto da forma que eu acredito. Então, se eu voto na legenda partidária e a pessoa indicada pelo partido, porque daí é uma organização dentro do partido, não é a pessoa que eu acredito que seja, que tem essa representatividade. Né? Exatamente, porque daí eu posso votar no partido, no projeto, mas a pessoa não é a que eu acredito que vai levar. Porque aí vai de organização interna do partido, vai das negociações internas, políticas internas do partido, e nós podemos ter esse problema aí, votar numa lista fechada. Daí não se sabe se teremos pessoas que já estão respondendo a processos até mesmo de corrupção, ou então essa situação, obviamente que tem a questão da ficha suja, né, que vai ser discutido. Mas ainda tem muitas situações que precisam ser discutidas, porque nós temos um momento de relação mais fisiológica e não orgânica, né, na questão política, né? As pessoas estão mais por uma questão de interesses deles ou daqueles que haviam, né, lhes patrocinado, do que propriamente voltado para a sociedade. Sim, essa reforma ela
propõe que o financiamento seja 100% público, né? Você acha, assim, na sua visão de economista, que isso irá diminuir a corrupção mesmo, o Caixa 2? Olha, eu particularmente acho pouco provável que tenhamos de fato essa efetividade. Acho que é um pontapé inicial. Mesmo assim, se discute que tenha que ser totalmente público, né? Se discute um percentual, mas que seja um percentual substancial, público, e que haja uma limitação dos doadores, um teto limite de doação. Né? Porque uma questão é uma pessoa que ganha um determinado salário baixo poder contribuir com R$50. Agora tem um empresário que pode contribuir com R$1 milhão. Daí nós vamos ter uma diferença do poder de campanha de cada partido ou de cada situação. Então quer se discutir o limite de pessoa física também, o limite de participação da pessoa como financiadora. Né? Daí vai se discutir se as empresas ainda devem ou não. Mas, de fato, uma coisa que a gente precisa fazer é justamente dar o deadline, parar com esse negócio. Olha, acabou a farra, agora a gente tem que moralizar essa situação e colocar algumas regras que sejam substanciais. Daí, se é totalmente, acho um pouco provável, mas provavelmente essa questão mais híbrida. Muito bem. Legal. Uma audiência pública realizada pela Comissão Especial da Reforma Política na semana passada debateu o sistema eleitoral e o financiamento de campanhas, temas do terceiro e último relatório parcial da reforma política. Confira na reportagem. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Herman Benjamin, elogiou as propostas sugeridas no terceiro relatório parcial da reforma política, como a lista fechada para as próximas eleições de 2018 e a criação do Fundo Especial de Financiamento da Democracia, que seria criado com recursos do orçamento da União. Pela proposta, o fundo receberia cerca de R$2 bilhões para ajudar a financiar as campanhas políticas. Além disso, a doação de pessoas físicas fica limitada a 5 salários mínimos. Até o candidato só poderá contribuir para a própria campanha com esse valor. O ministro defendeu um valor maior. Nós achamos que o financiamento individual, o teto, está muito baixo. Se nós estamos acabando, aliás, o Supremo que o fez, com o financiamento empresarial, estamos instituindo eu estou colocando já no nós, né, porque somos nós brasileiros. E se institui um sistema de financiamento por um fundo público, evidentemente que as contribuições individuais vão assumir ou podem assumir alguma relevância. Já a ex-ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Luciana Lócio, destacou a baixa representação das mulheres na política. Ela criticou os partidos políticos que não destinaram pelo menos 10% do tempo de propaganda para as mulheres, conforme manda a lei. Na grande, esmagadora maioria dos casos, os partidos não fazem essa destinação adequadamente. Então, nós decidimos por reconhecermos essa ilegalidade e acabamos, a consequência é a cassação da propaganda partidária do partido no semestre seguinte. Luciana Lócio também defendeu que o sistema eleitoral de lista fechada, proposto pelo relator da comissão, vai contribuir para aumentar a participação feminina na política. Em inúmeros países foi a lista fechada que permitiu o aumento e o incremento da participação feminina no parlamento. Foi assim que aconteceu na Argentina, no México e em inúmeros outros países. Agora, este é um começo. O que aconteceu nesses países? Você começa com 3 por 1, a cada 3 candidatos, um tem que ser mulher, só que este foi um primeiro passo. No passo seguinte, esses outros países caminharam para a regra da paridade e alternabilidade, para trazer um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher. O relator da comissão especial ressaltou a importância dos debates para a discussão do último relatório, que começa na próxima terça-feira. Mais do que um debate, acho que nós tivemos aqui uma verdadeira aula de política, de cidadania, expressada pelo ministro Herman Benjamin como cidadão e também na contribuição aqui dos desembargadores e da ministra Luciana Lócio. Tudo isso ajuda a formar opinião. Eles estão formando opinião ainda, está em discussão, está em aberto essa discussão. A população está um pouco longe dessa discussão, você não acha? A gente está acompanhando qual que é a efetiva participação e apropriação da população nesse debate.
Eu acho que Bom, primeiro uma coisa que eu fiquei um pouquinho espantado, que eu não sabia, pesquisando um pouquinho. Bom, já sabia que nós temos 34 partidos, legendas partidárias no Brasil, mas quando a gente entra no site do TSE, nós vemos que há 58 outras legendas em formação. Né? É um espectro ideológico, acho que único no planeta. É muita diferença ideológica, é muita bandeira política para pouco congresso. E nisso a gente vê um pouco, tentar responder a sua pergunta a partir disso, ou seja, nós vimos esse espectro gigantesco, ou seja, a pouca identificação de representatividade política, ou seja, nós temos um distanciamento, claro, eu acho que nos últimos 3 anos ficou muito mais claro, distanciamento da questão dos representantes políticos da população. É um hiato, é um gap muito grande, fica muito distante isso daí. Então, nesse ponto, isso daí cada um quer colocar a sua legenda ou quer colocar a sua ideia. Eu não digo que nesses partidos, né, em estudos, em informação, não haja de fato pessoas realmente sérias e comprometidas com a visão, mas a gente vê essa multiplicidade de partidos, multiplicidade de ideias. E nisso nós vivemos. Obviamente é um aspecto democrático e democracia é fundamental, é uma coisa que nós conquistamos e temos que lutar para que cada dia mais ela permaneça. Mas de fato nós vemos esse distanciamento, justamente pela falta de representatividade que nós temos. Partidos que eram tradicionais, que se colocavam muito representativos, se mostram atualmente como partidos convencionais de históricos já há muito tempo no país, e não é só um, são vários partidos. E os partidos dos novos que surgem mais com as peças peças velhas de partidos, né, mais umas cisões combinadas, do que de fato uma ideia inovadora. Então a gente tem esse distanciamento de fato, a sociedade está descrente, e esse é um grande problema também. Quando nós ficamos descrentes, nós não acreditamos na representatividade, e quando nós não acreditamos em uma representatividade de projeto, nós tendemos a cair em um individualismo. E esse individualismo pode ser nocivo para justamente a gente começar a discutir. Se eu não tiver uma concordância nas ideias, por mais que a gente não discute, né, não tenha a mesma ideia ideológica, mas nós sabemos de um problema em comum que nós temos, nós não vamos conseguir conversar, convergir e resolver. Então fica essa individualização do pensamento, e isso é muito prejudicial para a democracia mesmo. William, para ficar bem claro, né? A gente está falando do financiamento público de campanha. Como que seria esse financiamento? Nós temos aí esse espectro de 30 e quantos partidos? 34 partidos. 34 partidos. Então, o dinheiro público vai ser distribuído entre esses 34 partidos para que eles gastem com as suas campanhas políticas, né? Numa eleição. E como que vai ser essa divisão? Qual que é a cota que vai para cada partido? Como é que eles vão acessar esse recurso? Como que seria a ideia? Eu sei que tem muitos pontos em debate, de listas e tal, mas nesse ponto da distribuição do dinheiro, isso já está mais claro, né? Já está sendo uma discussão. Atualmente, o fundo partidário, ele é distribuído 5% do valor dele em cotas iguais para todos os partidos, né? E 95%, o restante, é conforme a quantidade de deputados eleitos para a Câmara de Deputados, né? Daí tem essa divisão conforme a proporcionalidade da Câmara e alguns outros requisitos mais também que eles colocam. Mais representantes, mais dinheiro ele vai receber. Mais representantes, a tendência é que tenha maior participação no fundo partidário. E agora, com essa discussão da limitação, né, do fundo partidário, a discussão da inclusão da lista fechada, aí estão querendo discutir algo não muito diferente, mas só querem discutir outras formas de distribuição e também de autodoação, ou então essas outras discussões também. E a autodoação nós temos um outro problema, né? Tem candidatos que têm poder econômico. Um caso bem emblemático é o prefeito de São Paulo, o prefeito João Dória, né? Todo mundo já sabe que é um empresário e tal, e ele, salvo engano, acho que foi quase 2 milhões de reais que ele fez de autodoação. Mas daí nós podemos ter uma pessoa que não tem condições, que tenha uma boa representatividade, que tenha interesse na questão pública, no sentido de gerir para o público propriamente dito, só que ele não tenha condições. Aí a gente passa para um outro lado, né? Daí nós precisamos ter a preparação nossa, nós, eleitores, nós, sociedade. Será que nós ainda nos deixamos levar por questões de marketing ou nós estudamos de fato a participação e o histórico da pessoa? Porque uma questão é estudar o histórico da pessoa, que a pessoa tenha boa vontade. Mas será que o partido ou a legenda, né, ou a coligação da qual ele faz parte, tem um histórico que está condizente com o que ele fala? Né? É observar, tem um determinado cidadão, ele tem uma participação na sociedade, ele luta pelos direitos, luta por projetos adequados, mas ele se filia a um partido no qual não tem esse histórico. E que, quando vai se ver, voltou até mesmo contrário ao histórico do que ele defende.
Então, mas só que o que acontece? Muitas vezes o marketing, não à toa, as delações hoje agora estão pegando os marqueteiros, né, chamados marqueteiros, e se trabalha muito isso daí. Então é discutir a representatividade de fato, verdadeira, e não somente da questão de publicidade. Ou seja, nós da sociedade é participação social, é a sociedade participante do processo eletivo, né, é discutindo a cada dia mais e pesquisar cada vez mais. E hoje em dia, principalmente nas cidades médias para grandes, é fácil o acesso à informação, discutir o passado, verificar campanhas, entrar no site do TSE, verificar outras situações. A informação está relativamente fácil para a nossa chegada. Obviamente demora um pouco de pesquisa, um pouco de conhecimento. Porque quando chega um ponto, vou falar pela minha experiência, quando chega uma situação de período eleitoral, obviamente eu ouço os dois lados, né? Quando vai segundo turno, né, polarização, ou no primeiro turno, toda a questão dos candidatos, né? Mas a gente já chega com aquele projeto que a gente já conhece e que a gente já se identifica por ser o mais adequado. Ou seja, não é o momento da eleição que vai ser o decisivo, não, porque eu já tenho um conceito do que eu acredito, já sei qual o projeto que eu acredito que seja melhor para a minha cidade, para o país, né? E eu já sei mais ou menos a linha que eu vou adotar. Então daí é uma situação de marketing. O marketing ele busca, ao meu ver, mais as pessoas indecisas, no sentido de não ter ao menos um norte político ou de identidade, mas sim as pessoas que já estão pautadas, aqui uma questão, quer seja ideológica ou de experiência de vida, elas já têm um direcionamento prévio de qual projeto, de quem eles vão apresentar. É uma informação que a pessoa, não é uma informação que faz a pessoa procurar, né? É a informação que vem até a pessoa e tenta convencê-la, né? Exatamente, a informação tenta convencer da ideia, daí a gente tem que fazer a contra-pesquisa, né? Sim. Temos que ir ao encontro, de encontro com essa informação e pesquisar e questioná-la mesmo, a veracidade. Estimular nosso senso crítico, né? O senso crítico da sociedade é fundamental. Então a gente está passando por esse momento de mudança completa, tanto da ordem dos políticos, quanto da ordem de aceitação da sociedade, dos eleitores no caso, do que a gente busca no futuro. Bem. Bom, nosso telejornal matinal aqui na TV Câmara Jacareí fica por aqui. Eu agradeço a presença da Patrícia, do Rodrigo Romero, que esteve conosco no primeiro bloco. É claro também a você que nos acompanha, telespectador da TV Câmara, e também ao William Retamiro. William, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Falo bastante quando venho aqui, né? Pode falar. Falo muito, não deixo vocês comentarem, conversarem nada. O importante é esclarecer nosso público dessas questões que estão nos acompanhando e esperam que a gente colabore com esse debate de alguma forma. Não, perfeito. Estou sempre à disposição, prazer estar aqui, participar da cidade. É uma forma de participar e até a próxima. Muito bem. Você lembra que a reprise do Bom Dia Jacareí daqui a pouco é ao meio-dia, né? Estamos agora com a reprise ao meio-dia. Reveja todas as nossas reportagens no canal do YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Acompanhe, curta e compartilhe também nosso conteúdo no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. E a nossa programação e as notícias do Poder Legislativo Municipal você confere no jacareí.sp.leg.br. E hoje, às 8 da noite, no programa Contraplano, eu conversei com o artista plástico Rodrigo Casagrande, que ele vai falar sobre a sua carreira e sua exposição, né? Que ele está com uma exposição bem legal no metrô de São Paulo, no metrô Clínicas especificamente. Rodrigo, conta pra gente como que foi. Elton, bom dia! Hoje eu estarei com a Patrícia aqui no programa Contraplano para falar da exposição Alegria, que acontece no metrô Clínicas de São Paulo. Vamos falar também bastante de cultura, arte e a minha trajetória nesse mercado. Hoje às 20 horas eu espero vocês. Muito bem, muito obrigado, Rodrigo. Então lembre-se, é hoje às 8 da noite, com reprise às 23 horas, o Rodrigo Casagrande no programa Contraplano. Bom Dia Jacareí volta amanhã, um abraço, até lá.